Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mais uma vez eu te peço essa graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E para esta semana, para este tempo comum, vamos pedir a graça, Senhor, dai-me a graça de conhecer mais intimamente Jesus, para mais amá-lo e segui-lo. Voltando ao ano litúrgico, entramos no tempo comum. E no tempo comum, olhando aqui nesse círculo, nós temos dois momentos de tempo comum. O primeiro bloco é após o Natal e antes da Quaresma. O segundo bloco, após o tempo da Páscoa até o Advento. Por isso, hoje, nós estamos no 12º domingo do tempo comum, não no primeiro. O primeiro foi aqui. E o que é o tempo comum? Uma oportunidade de conhecer Jesus na rotina, no dia a dia, né? Sua paixão pela vida, sua fidelidade ao Pai e construção do reino de amor. O Evangelho de hoje, por exemplo, nos pergunta: quem é Jesus para mim hoje, no hoje da minha vida? Eu também vou tentar responder à minha maneira o que é carregar a sua cruz, que o Evangelho nos diz, e o que significa renunciar a si mesmo. Quem é Jesus para mim hoje? Aqui em Indaiatuba, nós promovemos noite de espiritualidade presencial ou online. E quando a gente faz presencial, a gente costuma colocar várias fotos de Jesus e pedir para as pessoas escolherem hoje quem é Jesus para você. Então, nesse tempo de online, nós vamos tentar fazer isso agora, trazer algumas imagens para você. Jesus é o menino Jesus, às vezes pode ser, né? Não tem certo e errado. Quem é Jesus para você hoje? Jesus que cura, Jesus alegre, Jesus que encontra comigo, me escuta. O bom pastor, eu me sinto uma ovelhinha no seu colo. Jesus como um amigo que me acolhe, me aceita. Jesus que ensina, né? Jesus está sempre ensinando. Ou pode ser que eu me identifico mais com Jesus sofredor, especialmente quando eu estou passando por um problema. É comum que eu me identifique com Jesus crucificado, ou misericordioso, né? Ou ressuscitado, que é mais raro, né? Ou Jesus, Rei do Universo, com seu sagrado coração. Minha mãe se identificava muito com Jesus, dono do mundo. Ela falava: eu não sou dona do mundo, mas sou filha do dono. Essa semana vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde de coração. Às vezes eu só consigo encontrar Jesus na Eucaristia. Semana passada também celebramos o corpo e o sangue de Jesus, né? O corpo de Jesus na Eucaristia. Esta vez aqui é o mais abstrato, poder reconhecer Jesus no órfão, na criança necessitada ou na viúva. Será que eu reconheço Jesus aí? Tem músicas que ajudam a saber quem é Jesus para mim. A mim fala muito essa, minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço esse pedido de não me esquecer de ti. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Mas a mais completa para mim, o meu credo pessoal é essa: tu és minha vida, outro Deus não há.
Qual música, oração ou situação, às vezes na natureza, no encontro com uma pessoa, me ajudam a perceber quem é Jesus na minha vida? Hoje, na oração pessoal, a gente pode experimentar, fazer essa pergunta, pedir essa graça, que Jesus se revele a mim. E pode ser também uma revisão da oração de hoje, escrever com suas próprias palavras quem é Jesus para você hoje, quem é o seu princípio e fundamento. Sua vida começou, está fundamentada e segue em que direção? Outra coisa que eu escuto muito nos acompanhamentos espirituais, né? A dificuldade de reconhecer que a vida tem dores e alegrias, faz parte. Não é porque eu decidi seguir a Jesus que nada de mal vai me acontecer. Não, é como diz Isaías 43, de 1 a 7. Se você andar na água, você não vai se afogar. Se você andar no fogo, você não vai se queimar, porque eu te amo, eu estou contigo. Quer dizer que Jesus não nos promete colocar numa redoma de vidro onde nada vai acontecer. Eu vou ter uma vida como todo mundo tem. A diferença é essa certeza de que eu caminho com Jesus atrás dele, pego a minha cruz, minhas dificuldades e vou seguindo de olhos fixos no Senhor. Então, muitas vezes, nós temos dentro da gente um ego, que é uma coisa boa do nosso psiquismo, que nos ajuda a enfrentar os problemas também, só que ele não pode ser o centro da nossa vida, espiritual especialmente, né? Nossa vida espiritual, o centro é Deus. Então, se o centro da minha vida está sendo o ego nesse momento e eu estou triste, como é que eu sei se eu estou com tristeza comum da vida ou se eu estou desolado? Então, porque faz parte eu estar triste. Se eu estou com dificuldades financeiras, briguei com meu chefe, ou com a minha esposa, ou com meu filho, ou com meu marido, com a minha mãe, tantas coisas, né? Sei lá, terminei com o namorado, enfim. Há várias razões que podem me deixar triste. Perdi minha mãe, estou de luto. É justo, eu posso acolher isso. Peço a graça a Deus para que Ele me ajude a passar por essa situação, me dê forças, mas a razão dessa tristeza é uma razão ligada a mim mesma, ao meu ego. Já quando o centro é Deus e eu estou triste, estou com aridez na oração, parece que nada faz sentido, é que eu estou me sentindo longe de Deus. Deus está sempre perto, mas a sensação que eu tenho é de que Deus está longe. Normalmente eu fico alegre se alguma coisa acontece de bom. Passei numa prova, passei num exame, meu chefe me elogiou, estou bem com o meu cônjuge. É uma alegria natural também da vida, com causa. Agora, se eu estou alegre, mesmo que nada de bom está acontecendo, aí é Deus que está provocando essa alegria, uma consolação sem causa. Quando eu estou, sabe, querendo controlar, estou ansiosa, normalmente é porque o centro está sendo o ego. E o centro, se é Deus, eu vou confiar na providência divina. Se eu confio na providência divina, eu estou mais tranquila. Quando eu me vejo com pressa ou me sinto pressionada, isso não vem de Deus, vem do meu ego. Porque quando o meu centro está em Deus,
eu sou capaz de paciência, de esperança. Quando eu me sinto assim, eu peço essa graça. Senhor, dá-me a graça da paciência, da esperança. Quando eu estou muito centrada em mim mesmo, fechada, é hora de pedir a graça da solidariedade, que na solidariedade o centro é Deus, é o outro. Eu me sinto amado incondicionalmente por Deus. Se eu não me sinto, é bom pedir a graça, porque é o jeito de Deus ser o centro da minha vida. O ego é uma estrutura psíquica necessária, só que muitas vezes ela nos domina. Então, ele tem muitas habilidades, o ego, que são importantes, né? Mas a gente deve colocar o ego a serviço. Então, muitas vezes eu estou triste porque o meu ego está ferido, né? Na minha vaidade, no meu controle. Mas eu posso, com a graça de Deus, ir me conhecendo, distinguindo quando é ego, quando é Deus, iluminada por Ele, pela luz de Deus, né? E tendo mais domínio sobre o meu ego, a ponto de eu poder usar as suas habilidades, as habilidades que o ego desenvolveu durante a vida, para atingir a missão que Deus me dá. Tem essa música, antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, eu te conhecia e te consagrei para ser meu profeta. Profeta de quê? Profeta do amor, né? Essa música é baseada em Jeremias 1:5. E o que é renunciar a si mesmo? Que é um processo, a gente não consegue virar uma chave, né? É um processo que dura até o fim da vida, e o autoconhecimento ajuda muito. Renunciar a si mesmo é renunciar ao domínio do ego, não ao ego em si, mas ao domínio do ego sobre a minha pessoa, né? Quando o ego manda, eu sou uma pessoa mais egoísta, mais fechada. Meus afetos estão desordenados porque eu estou a serviço do ego. Por exemplo, um exemplo prático, eu tenho tendência ao ativismo. Ativismo não é vindo de Deus, ativismo é vindo do ego. Eu quero fazer muitas coisas para talvez parecer importante. Na essência, em Deus, eu vou discernir qual é a ação justa, necessária, onde eu vou colocar todas as minhas energias, minhas capacidades. Então, se eu me percebo no ativismo, é bom eu, de manhã, eu faço isso, porque eu sou esse tipo, tem tendência ao ativismo. Listar tudo que eu penso que eu devo fazer hoje. Isso é o ego que acha. Meu ego acha que eu tenho que fazer uma série de coisas hoje. Aí levo isso para a minha oração com Deus e Ele me ajuda a priorizar, a descobrir qual é a ação que de fato precisa ser realizada, que é a boa, que é a justa, que é a necessária. Também eu posso perceber que eu estou na vaidade, no perfeccionismo, eu quero fazer tudo bem, não para agradar a Deus, mas para agradar o meu ego. Isso é perfeccionismo, mesmo no caminho espiritual. Aquele fariseu que Mateus conta que estava lá na frente do templo, dizendo: Obrigada, Senhor, porque eu sou um ótimo religioso, eu pago dízimo, eu rezo 5 vezes por dia, e não sou como aquele publicano, pecador que está lá no fundo. E o publicano lá no fundo dizia: Piedade, Senhor, que sou pecador. Então, a santidade está mais na linha da humildade, de reconhecer que eu não sou perfeito, não, que eu sou um ser humano limitado, como todos os seres humanos. Com a graça de Deus, eu posso fazer o caminho da santidade, que é esse processo de estar com os olhos fixos no Senhor e ouvidos atentos, não ser surdo ao seu chamado.
eu consigo perceber o que Deus está me pedindo, e não tanto Deus a meu serviço, a serviço do ego. O encontro pessoa com a graça que a gente tem nos exercícios espirituais é excêntrico, isso é um movimento que me conduz para fora de mim. Santo Inácio fala isso desta maneira: cada um deve persuadir-se que na vida espiritual tanto mais aproveitará quanto mais sair do seu próprio amor, querer e interesse, que é o ego. O ego é importante, necessário, lógico, é um recurso do nosso psiquismo para resolver uma série de coisas, né? Mas que ele não nos domine, que a gente possa dominá-lo. Então, agora nós vamos gastar um tempo com a nossa oração pessoal, silenciar, gastar tempo com Deus e consigo mesmo. Procurar um lugar tranquilo e silencioso, pedir essa graça, Senhor, que eu aprenda a amar como Jesus amou. E vou contemplar nesse tempo comum tudo que Jesus fazia, e a gente percebe que o que movia Jesus não era o ego, era o amor. Por um pequeno tempo, eu vou reler o texto e parar onde chamar a atenção. O que essa palavra diz a você no seu hoje? Você pode até dizer, ontem eu já rezei essa palavra, mas Santo Inácio gosta muito que a gente faça uma repetição. Repetir é ir mais fundo naquela palavra. Às vezes a gente fica no superficial. Então, a repetição, tendo mais alguns pontos para refletir, pode me ajudar a ir mais fundo dentro de mim mesma, a compreender melhor o sentido da minha vida, o chamado de Deus para mim. Que sentimento te traz esse chamado? Eu escuto um apelo de Deus para mim e traz que tipo de sentimento? Paz ou tristeza? Aí ajuda a distinguir. É de Deus ou é do ego? Converse com ele como um amigo conversa com o outro, com intimidade, com confiança, com carinho, com atenção. Ao final, agradeça esse encontro e despeça como fazem os amigos. E levantando, tomando um café, estendendo um pouco, você vai pensando o que aconteceu nessa oração. Volta e escreve o que ficou mais forte para você. Nesse tempo comum, a gente volta a rezar o Ângelus, que eu gosto muito. Eu estava uma vez ajudando um retiro do Padre Renato, eu não conhecia o Ângelus. Eu fiquei muitos anos afastada da igreja, então acabei não conhecendo um monte de orações e costumes. E uma oração que eu não conhecia era esse Ângelus. O Padre Renato, ao meio-dia, terminando a colocação da manhã, ele entregou um papelzinho para alguém, esse alguém levantou e leu o Ângelus, e todos nós levantamos e acompanhamos. Nossa, me deu uma emoção, eu fiquei tão feliz que eu passei a rezar o Ângelus todos os dias, que para mim ele é um resumo da vida de Jesus, né? E de Maria, que foi a pessoa que mais teve domínio sobre o ego. Ela pôde ordenar os afetos de tal maneira que pôde conceber Deus no seu coração totalmente. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Que o Senhor, que é o princípio e fundamento da minha vida, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na descrição do vídeo vocês poderão encontrar as músicas que eu citei. Até mais.